Glórias a Deus. Eu saúdo os queridos amigos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui em mais um propósito da palavra que liberta, com o estudo do Apocalipse. Estamos hoje aqui no livro de Daniel. No último vídeo que eu deixei, aqueles 4 vídeos, em um deles eu falei, que depois eu estarei explicando mais detalhadamente aqui a parte de Daniel, do capítulo 12. E aqui, amados, naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então, nós estamos aqui diante de Daniel, e tem ali, Daniel teve uma visão, e aparece um que está ali conversando com Daniel. Aparece um anjo, mais outro anjo, e mais o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está falando aqui sobre o tempo de angústia que haverá sobre a terra, e que concorda com o tempo de angústia que Jesus falou. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E o que a muitos ensinarem justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, amados, nós precisamos pregar a verdade. Aleluia. Muitas vezes, quando a gente está pregando um vídeo de prosperidade, de vitória, as pessoas tendem a compartilhar, a se alegrar, a ter muitas visualizações. Mas quando a gente quer pregar a verdade, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Mas o meu compromisso é com a verdade e com a palavra de Deus. Não que pregar sobre prosperidade ou pregar sobre vitória seja errado. Mas o que eu estou falando é que Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, um dia falou para Jeremias: Jeremias, quer eles ouçam, quer eles não ouçam, prega, fala, porque são casa rebelde. Então, estamos aqui pregando, quer ouçam, quer não ouçam. Porque naquele grande dia da volta de Jesus, ninguém vai poder dizer que é inocente, que não ouviu, que não ficou sabendo. Versículo 4 do capítulo 12 de Daniel em diante. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então ali ele estava, aleluia, selando o livro. O livro estava sendo selado. E ele disse, muitos correrão, de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Estamos vivendo um tempo tecnológico, de grande avanço tecnológico, onde as pessoas não têm tempo mais para nada, a não ser correr de um lado para o outro. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, dois anjos, cada um na banda de um rio. E ele disse a um vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Glória a Deus. E Jesus estava sobre as águas do rio. Então, aquele que estava narrando as coisas para Daniel, ele vai falar para Jesus: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e sua mão esquerda até o céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de tempo e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. Então, amados, este tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer 3 anos e meio. Quer dizer, Jesus estava ali dizendo, foi depois que ele morresse, depois que o povo santo fosse perseguido, que essas coisas iriam acontecer. Bem, uma parte da profecia já se cumpriu. Jesus já veio a primeira vez aqui como homem, morreu por nós. Ele pregou durante 3 anos e meio e foi morto depois de 3 anos e meio de ministério. Ele ressuscitou ao 3º dia, ainda ficou aqui um tempo aqui ministrando para os apóstolos e depois ele ascendeu aos céus. E aqui agora
Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Daniel não entendeu, né? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Vejam bem que ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas. As palavras estavam seladas, o livro estava selado. Era necessário que Jesus morresse, pagasse o preço, ressuscitasse, para quando está no céu começar a retirada dos selos. Só que ainda precisava um evento acontecer, antes dos selos serem abertos. Que muitos fossem purificados, embranquecidos e provados. E os ímpios continuariam o quê? Agindo impiamente, nenhum dos ímpios entenderia, mas os sábios entenderão. A época em que este povo de Deus foi provado, o povo verdadeiro de Deus, o povo que crê na palavra de Deus, o povo que procura buscar um Deus vivo, um Deus único, um Deus que fez o céu, a terra e tudo que nele há, foi o tempo que corresponde à Idade Média, quando houve uma grande perseguição contra pessoas que não obedeciam à Igreja Romana. A Igreja Romana, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para estar explicando a vocês. Jesus morreu, os primeiros discípulos fundaram igreja, mas primeiro não era assim templos, eles se encontravam em casas, houve perseguição. Desculpem, amados, quando eu começo a fazer um vídeo, aí vem nariz coça, tosse, mas é normal, né? Porque a gente não pode interromper, aleluia. Então, como eu estava falando, os discípulos ali começaram a se reunir com os irmãos que foram ali aceitando Jesus, foram multiplicando os cristãos. Ali está a história toda no livro de Atos, né? Tem as epístolas de Paulo e de alguns apóstolos que vêm nos mostrar como era naquela época os cristãos. E a partir de um determinado momento, houve uma perseguição. Os romanos começaram a perseguir os cristãos e a matar. E no ano 300, depois da morte de Cristo, um imperador chamado Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Eu creio que ele disse, olha, a gente não pode ir contra eles, porque quanto mais perseguir os cristãos, mais os cristãos aumentavam. Pessoas eram mortas, jogadas para leões, para serem comidas por leões, eram torturadas, eram presas, eram massacradas, famílias, pai, mãe, crianças, mas eles continuavam aceitando Jesus. Então o imperador Constantino, ele entrou, se converteu, entre aspas, para poder mudar os rituais cristãos, para mudar e introduzir coisas pagãs, o culto ao Deus Sol, né? Introduzir muitas coisas erradas, inclusive o dia de adoração, o dia de descanso é o sábado, como está nos 10 mandamentos, já falei isso aqui antes, e foi mudado para o domingo de adoração ao sol. Então, naquela época, começou assim que as igrejas de outras cidades seguiam tudo certinho, mas a igreja de Roma desvirtuou. E começou a desvirtuar e a ganhar um poder tanto religioso quanto governamental, um poder político. E com um certo tempo veio outro imperador, Clovis, e começou a ter o papado, né? E a partir de Clovis foi que as coisas pioraram. Foi no ano 508 depois de Cristo. No ano 508 depois de Cristo, o imperador Clovis, ele também disse ter se convertido. E o que acontecia? Quando esses imperadores se converteram ao cristianismo, eles pararam de perseguir os cristãos e começaram a dizer que agora a religião oficial era o cristianismo. Só que eles começaram a denominar a igreja, eles mudaram o nome, não eram mais cristãos, era uma denominação, a Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana,
que veio e começou a ter papado e ter outras coisas. Bem, nessa época, né, de 508, 538 em diante, a Igreja de Cristo ela foi perdendo a sua essência. Os cristãos começaram a matar os judeus. Os cristãos começaram a punir quem não fosse cristão. E, na verdade, existiam muitas pessoas fiéis à crença, fiéis ao conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, mas que elas não podiam manifestar suas opiniões, porque se elas se manifestassem contra ou não participassem da igreja romana, eles seriam mortos. E as pessoas começaram a ser mortas. Começaram a morrer pessoas porque se usasse um chá, era tida como bruxa. Se a pessoa divergisse da opinião da igreja, ela era morta. Então, assim, a época da Idade Média, a época de 508 depois de Cristo, até o ano de 1798, foi um tempo de muitas mortes, de muita destruição, de muitas vítimas de massacre, de tortura. As pessoas eram queimadas na fogueira. Né? Tem os valdenses, né? Assim, amados, eu faço um apanhado, né? Mas sem estar muito citando fonte. Mas vocês podem pesquisar isso tudo no Google. Quem foram os valdenses? Né? Teve uma época, se eu não me engano, foi no século XIII, ou talvez século IX, X, XIII, eu não estou lembrada agora, mas eu achei por bem falar isso. Os valdenses, esse lorde, o nome valdense deriva do nome desse lorde. Ele pagou para traduzir a Bíblia, porque a Bíblia era em latim. E quando ele foi ler a Bíblia, ele se abismou muito. Porque tudo aquilo que Jesus veio morrer para nos ensinar não era nada praticado pelo clero. Eles eram ali cercados de riquezas, de nobrezas, de posições. Pregavam que as pessoas, para serem salvas, precisavam pagar indulgências. Pregavam que as pessoas, para ser salvas, precisavam serem ali do clero, que não era todo mundo que seria salvo, que para ser salvo precisava ser desta igreja e não aceitar. E não era necessário, na verdade, crer no sacrifício de Jesus. Né? Essa história aí de Jesus, de morte de Jesus, de crer no sacrifício de Jesus, foi abandonada. Né? O tema central do cristianismo, que é a palavra de Deus, que é Jesus, foi riscado da história, né? Do mapa, por assim dizer. Então, este tempo aí foi um tempo em que muitos foram purificados, porque às vezes é na fornalha que as pessoas são purificadas, né, das aflições, embranquecidos e provados. E os ímpios, aquele povo que estava massacrando, eles estavam cada vez mais agindo impiamente. E nenhum dos ímpios entendia o porquê. Né? Se você for ver bem uma coisa, a Bíblia, na época de Jesus, ela não era a Bíblia. Ela existia a parte, alguns livros do Velho Testamento, que também não era chamado de Velho Testamento. Eram ali os pergaminhos com a história do povo que saiu do Egito, a história de Moisés, tinha toda a parte dos profetas maiores, profetas menores, eram ali em pergaminhos. Jesus leu, né, ali a palavra de Deus quando ele começou a pregar na sinagoga. E mais ou menos por volta do ano 300, né, o próprio Constantino ele achou por bem pegar aqueles pergaminhos antigos, juntar com o que os apóstolos escreveu, pegar a parte toda ali do Evangelho de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, a carta aos Hebreus, e juntar, compilar tudo com outros livros que não são tidos hoje em dia como sagrado por nós evangélicos e protestantes, e compilou tudo e juntou.
Mas a Bíblia disse que nenhum dos ímpios entenderia, mas os sábios entenderão. Interessante que muitas pessoas falam assim, a Bíblia é um livro humano, foi até a igreja que juntou, foi o Constantino que juntou os livros escritos por homens. Mas é interessante é que o Apocalipse fala muito, muito, muito da igreja prostituta, a igreja que matou os santos, a igreja contaminada. Fala o tempo todo desta igreja. E fala muito mal também do poder político do Império Romano. E eles, em tempo algum, perceberam que a Bíblia estava falando deles mesmos. Falando da besta, falando do anticristo. E eles não perceberam que eles mesmos eram tudo isso. Então, se eles tivessem percebido, eles teriam destruído o Apocalipse, ou toda a Bíblia. Mas eles não atentaram. A Bíblia fala, amados, na parte em que uma das epístolas, Paulo fala assim, ó, eles saíram de nós, mas não são dos nossos, não são igual a nós. É mais ou menos assim o versículo que fala. Saíram de nós, mas não são nossos. Não tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Derivou, foi uma religião implantada, que não começou como religião, começou como uma filosofia de vida, o evangelho pregado puro, Jesus Cristo que pregou a salvação, e de repente os cristãos começaram a constituir igreja, e depois virou uma religião que desvirtuou totalmente os ensinos de Jesus Cristo. Então a Bíblia nos mostra que haveria primeiro Jesus vir, morrer, ressuscitar, e depois acontecer essa perseguição, para que depois disso, né, a revelação do Apocalipse começasse a acontecer. Que os selos fossem sendo tirados, como a gente já estava estudando. E o que acontece, amados, é que o selo só começou a ser tirado após 1798. Né? Os selos começaram a ser tirados. Interessante que a Bíblia fala aqui algo, que agora eu vou estar lendo, que diz assim, Apocalipse 12, 11 em diante. Já estamos terminando aqui a parte. Apocalipse não, amados, desculpem, Daniel. A gente estava lendo Daniel e já estamos chegando no fim, os últimos 3 versículos, de 11 ao 13. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, é isso que eu falei no outro vídeo. Quando eu tinha lido isto aqui, eu pensei assim, o sacrifício foi tirado, foi na morte de Jesus. Porque Jesus morreu e tirou aquele sacrifício de animais. Mas eu fui procurar 1200 anos após a morte de Jesus e não encontrei nada de significativo. Fui pesquisar e a teoria de Miller. Miller foi alguém que começou a estudar a Bíblia, uma pessoa de uma igreja cristã, no ano de 1840 e pouco. Ele começou a estudar as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse. E ele estudou esta parte aqui que estamos lendo. E ele chegou à conclusão de que esse sacrifício ser tirado é o seguinte: nós somos salvos pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Né? Ninguém está inocente que tem acompanhado esses vídeos, porque eu tenho pregado isso desde o primeiro vídeo, para até chegar agora em Apocalipse. Mas no ano de 508 depois de Cristo, com ali Clovis como imperador sendo convertido, começando a perverter, né, o cristianismo, como Constantino já havia começado no ano 300. E depois com a ascensão de outros papas, né, teve um dos papas, depois eu vou estar aqui no próximo vídeo falando os nomes, porque às vezes eu não gravo assim muito bem, e na hora de falar eu esqueço, mas eu vou estar falando. Um dos papas, ele disse assim, olha, eu estou acima de qualquer coisa. Ele estava ali agindo de forma errada, fazendo muitas coisas erradas, e quiseram investigá-lo. E chegaram à conclusão de que ele estava acima de ser investigado, porque ele era como se fosse Deus. Ele era vice. Se Deus era o presidente, ele era o vice. E ele se colocou como Deus.
Então a Bíblia está aqui nos dizendo: ninguém pode se colocar como Deus. Ninguém. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma aberração. E o que acontece? E desde o tempo que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O sacrifício foi tirado porque começaram a dizer: olha, não é mais pela morte de Cristo. Não é que falasse desse tiro, agora não é mais, não. Colocou-se a doutrina que a salvação era através da Igreja Católica Apostólica Romana. Através de seguir os dogmas. Através das indulgências. Que isso aí foi pelos séculos. Começou a haver mais mudanças. Seria pelo rezar o terço, adorar a Virgem Maria. Que Maria, nós sabemos que Maria, ela ficou virgem até parir Jesus. Depois que ela pariu Jesus, ela coabitou, ela teve relações com o esposo e teve filhos e filhas, a Bíblia diz isso. Então começou a vir coisas que não estavam no Evangelho, doutrinas humanas e não doutrinas de Jesus e dos apóstolos. O que acontece? Acontece que foi tirado o sacrifício de Jesus. Olha, agora não é mais. É mais ou menos assim, eu estou colocando minhas palavras. Agora não é mais, não importa mais se Jesus morreu, se é pela fé, não. Você tem que seguir isso aqui. Ou você segue ou você é morto. E aqui, então, é isso que está falando aqui. Posta a abominação. Isso foi posto uma pessoa, uma abominação dentro da igreja para perverter a igreja. E essa abominação, ela é desoladora, ela desola, ela mata, ela destrói. E assim começou. Começou esta destruição e esta situação que corresponde, se você somar 508 mais 1290, vai dar em 1798. Então, olhe bem. Desde o tempo em que foi tirado o sacrifício de Jesus, vamos colocar assim, e posta uma abominação dentro da igreja para desassolar, para destruir as pessoas que vão contra as opiniões, haverá 1290 dias. Então a gente conta com quando Clovis começou, o imperador Clovis, até 1798, quando vem as tropas de Napoleão e prendem o Papa Pio. Depois também vou estar dizendo qual é este Papa Pio. Não sei se foi Pio V. No próximo vídeo eu vou estar falando. Então, amados, o que acontece? Acontece que nesse período todo aí, de 508 até 1798, foi o período das trevas. Foi o período correspondente a época em que as pessoas foram assassinadas, torturadas, e tá aí o Google para vocês entrarem e estarem pesquisando. Bem-aventurados que esperam chegar até 1335 dias. Então, olhe bem, se você diminuir 1335 dias menos 1290, dá 45 dias. Como eu falei antes, dias em profecia quer dizer anos. Então, se nós estamos falando 1290 dias, são 1290 anos. De 508 mais 1290 dá 1798. Mais 45 anos para formar esse período de 1335 dias, vamos dar no ano de 1843. Então, observe bem. Aqui na Bíblia está dizendo que bem-aventurado aquele que aguentasse passar por esse tempo. Agora, é claro que ninguém viveu todo esse ano, que foram 1290 anos. Ninguém conseguiu ficar em pé, né, vivo durante tanto tempo. Mas aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor, se eles aguentassem passar 1290 e chegassem mais 45 anos, seriam bem-aventurados. Então, ali o povo de Deus passou por aquele massacre, a fé desceu, ficaram poucos os cristãos fiéis, tiveram que adorar debaixo de sepulcro, dentro de cemitérios, escondidos da igreja para não serem mortos.
E eu vou fazer um parênteses para voltar para a história dos valdenses, que eu acabei não falando. O que acontece? Se chegassem até 1843, seriam bem-aventurados. E a gente pergunta por quê. O próprio Miller ele vem falar porque em 1843 foi quando eles começaram já a desvendar todas essas profecias e ter um entendimento que depois de 1843 aconteceriam novas coisas. No meu entendimento, de 1843 em diante, começou, amados e queridos, os selos serem tirados. Porque Jesus disse que depois que o sacrifício fosse tirado ali, depois daquele tempo, os tempos e metade de um tempo, que seria a morte de Jesus, e depois de um certo tempo, aqui, e como tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas seriam cumpridas. E durante o período de 1290 anos, o povo santo ele foi destruído. Foram destruídos o povo santo. E somente na Reforma Protestante, antes de 1798, com a Reforma Protestante, é que o povo de Deus começa a voltar às origens, começa a voltar ao cristianismo puro, sem mácula, sem abominação, sem desolação. E assim, amados, interessante é que eu creio que após 1443 em diante, começou Jesus a tirar os selos do livro que fora vedado e proibido de Daniel saber tudo. Só foi revelado algo para Daniel, que seria também interessante vocês lerem o livro de Daniel. Mas Daniel, tanto é que ele quis saber, Senhor, quando será o final dessas coisas? Jesus diz, vai Daniel em paz. Então ele disse assim, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Então, a partir de 1843, começamos a entrar em um novo tempo. Um tempo em que os selos estão sendo tirados, coisas estão acontecendo para revelar a volta do Filho de Jesus. Do Filho de Deus, desculpa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, amados, se na época de Daniel os selos estavam fechados, a partir de 1843 os selos começam a ser abertos, para que possamos, eu e você, ter acesso a esta palavra. Que se não fosse através de pessoas que estudaram estas profecias, Miller e outros, não teríamos acesso a tudo isso que eu estou aqui neste momento ministrando. A palavra ela liberta, só fique na ignorância quem quer. Então aqui ele falou, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás, o que? O sono do justo, o sono da morte. Então, Daniel, vai em paz, porque tu morrerás, em outras palavras. E estarás na tua sorte no fim dos dias, na ressurreição dos justos. Quando, eu já falei antes, quando é a ressurreição dos justos? Após a tribulação, quando Jesus volta para levar os seus. Agora, olhe bem. Se formos observar, o povo de Deus já passou por tribulações. Houve uma tribulação logo quando Jesus fala assim, algum de vocês será lançado em cárceres. Ele estava dizendo aos discípulos. Os discípulos foram perseguidos pelos romanos, pelos judeus. Todos os discípulos foram mortos de alguma forma trágica, Dizem que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Ele ia ser crucificado como Jesus. Ele disse, eu não sou digno de ser crucificado igual o mestre, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo foi degolado. Então, cada discípulo foi morto de uma forma, porque naquela época havia uma perseguição. Somente João ficou vivo, foi exilado na ilha de Patmos, recebeu uma revelação do Apocalipse, para que hoje eu e você tenhamos acesso a ela. Depois do exílio, quando mudou de imperador, ele ainda saiu vivo da ilha de Patmos, foi terminar os seus anos, com mais de 90 e tantos anos, quase 100 anos, morreu de velhice, aleluia. E assim, amados, para dizer para mim e para você, para explicar para mim e para você, que haverá uma ressurreição
dos justos, que Jesus está voltando para nos buscar, que haverá a ressurreição dos justos quando Jesus assim vier após a tribulação. E então vamos ver, já houve outra tribulação também. Teve a tribulação na época em que também muitos cristãos, depois que os discípulos já haviam morrido, já tinham outras pessoas, outros cristãos, a perseguição só fez aumentar até chegar perto até chegar no ano 300 depois de Cristo. As pessoas eram jogadas nas jaulas de leões, naqueles lugares onde tem gladiadores para serem mortos. E assim, queridos, depois ali os imperadores se convertem ao cristianismo e se introduzem na igreja, vão introduzindo costumes pagãos, adoração de imagem e outras coisas. Aí vem este tempo em que a gente ficou em trevas, a Idade Média chamada Idade das Trevas, porque era uma idade em que não se tem muito registro, é uma idade em que as pessoas eram proibidas de obter conhecimento, quem buscasse a ciência era morto, né? Temos cientistas que foram mortos, Isaac Newton foi assassinado. E pessoas eram mortas, tidas como bruxas, eram queimadas vivas, eram torturadas. Foram feitos um monte de barbaridade e desolação. E o que acontece? Nesse tempo também o povo de Deus foi perseguido. Mas a Bíblia nos fala de uma perseguição e tempos de angústia do fim. E este tempo, nós estamos no princípio das dores. Porque Jesus disse que quando a gente tivesse visto o mar, o homem apavorado por causa do bramido do mar, muitas guerras, fome, pestilência, que estaríamos no princípio das dores. E chegará às dores quando haverá uma nova perseguição contra os cristãos. E assim, amado, por isso aqui que ele falou, olha, bem-aventurado que chegar depois, no ano de 1843. Porque a partir daí nós vamos tendo um entendimento destas profecias e vamos poder estudar a abertura dos selos para que você possa compreender que Jesus está realmente perto para voltar, porque selos já foram abertos. E eu gostaria de voltar a fazer um parêntese e falar sobre os valdenses, que foi o seguinte, que eu interrompi ali, foi que o Lorde... E também no outro vídeo eu vou trazer esses dados para vocês, que eu só tô falando aqui sem falar nome, citar data certinha. No próximo vídeo eu vou trazer. Como sempre, em um vídeo eu estou dizendo, ó, no outro vídeo eu vou explicar. E eu acabo explicando. Ele pagou para traduzir a Bíblia, que era em latim. E quando ele leu a Bíblia, ele disse, isso aqui ninguém vive. Isso aqui ninguém tá vivendo. Então ele pegou, isso foi no século, eu não sei se foi século V, eu vou trazer no próximo vídeo. O que acontece? Ele pegou ali... Foi no século talvez 13, mas eu vou trazer sim, em nome de Jesus. O que acontece? Ele manda traduzir a Bíblia, vê que a igreja, tida pelo nome de cristã, não está fazendo nada de certo. E ele ali junta, vende tudo que ele tem, como Jesus ensinou, vende tudo, divide entre os pobres e começa a ajudar as pessoas, começa a agir de forma diferente. Só que as pessoas que ele vai